Pode. Saúdo a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, também os nossos irmãos que aqui estão e fazem parte dessa transmissão, cooperam na transmissão desta live. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a vossa vida, o vosso lar, a vossa família. Convido você neste momento a orar, curvar a sua fronte, para juntos falarmos com o nosso Deus nesta noite, agradecendo a Ele por mais um dia de vida que Ele nos concede, por sua gloriosa salvação, por todas as bênçãos e cuidado que Ele tem dispensado a cada um de nós. Oremos, portanto, no nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, continuamos nesta noite aqui na Tua casa, na Tua presença, quando nesta hora levantamos a Ti a nossa voz em oração, agradecendo a Ti, ó Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, agradecidos a Ti por Tua salvação em Cristo Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, que são advindas desta gloriosa salvação que o Senhor tem nos dado. Pai, é com gratidão, com louvor, que nós nos achegamos à Tua presença nesta noite. Também quando aqui nos reunimos e àqueles que nos assistem, nos unimos em um só propósito, em um só desejo, que é o de louvar o Teu nome, prestarmos a Ti um culto e também aprendermos da Tua palavra. Ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo nesta noite possa nos orientar, possa falar aos nossos corações, às nossas vidas. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos assim as Tuas bênçãos, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta noite, fala aos nossos corações. Nós assim Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Convido você a, junto comigo, louvar o nome do Senhor, hino de número 467 da nossa harpa, número 467. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás.
seja o nome do Senhor. Convido você neste momento a pegar a sua revista para acompanharmos a nossa lição, hoje a lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo de número 3, o versículo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo, como também a verdade prática, e em seguida estaremos fazendo a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3, 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo de número 3, o versículo de número 1 ao versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 3, o versículo de número 1 ao versículo de número 13. Leiamos a palavra do Senhor. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia, a iluminação do Espírito de Deus aos nossos corações nesta noite, para que possamos compreender, para que possamos entender a palavra do Senhor. Bondoso Deus, mais uma vez, oramos a Ti nesta noite, levamos a nossa voz em oração ao Senhor, pedindo nesta hora que o Teu Espírito Santo venha nos dar iluminação e compreensão da Tua palavra. Precisamos, pois, do Teu Espírito nos fazer compreender e entender a Tua palavra, para que nesta noite todos nós venhamos, pelo Teu Espírito Santo, sermos edificados, consolados e exortados, que a Tua palavra chegue ao nosso coração e que possa, através do Teu Espírito, compreender e entender a Tua palavra e podermos assim então aplicarmos a Tua palavra às nossas vidas para a glória do Teu nome e louvor da Tua glória. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, hoje, dando continuidade à nossa lição, nosso trimestre, que hoje estamos estudando a lição
9, e durante todo esse trimestre nós temos estudado a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E esta missão, então, esta revista tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Os irmãos que têm nos acompanhado têm estudado juntamente conosco estas lições. E hoje é a lição de número 9, onde o título desta lição, o mistério da unidade revelado, ou seja, o mistério que estava oculto em séculos passados aos homens do passado, naquele tempo, no tempo de Paulo e a nós, ele foi revelado, e este mistério é a Igreja de Cristo. Ou seja, agora não há judeu, agora não há gentio, agora todos se formam em Cristo Jesus um só corpo, uma só congregação, uma só igreja, e esta igreja tem Cristo como cabeça, assim como este corpo tem Cristo como cabeça. Ou seja, em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o remidor da igreja, que é aquele que com o seu sacrifício comprou, adquiriu para si este povo, que é a igreja do Senhor, e formou-se então de gentios e de judeus, a igreja do Senhor, que é então o mistério que foi revelado a nós através do Espírito de Deus, usando os apóstolos e usando os profetas. Não que a igreja ela não havia sido compreendida e entendida pelos homens do passado, mas eles não tinham a compreensão, a definição por completo de como seria esta igreja, de como seria este mistério que Deus, até no tempo dos apóstolos, até no tempo de Cristo, estava oculto, e que então, a partir de Cristo, dos apóstolos e também da revelação dos profetas, este mistério foi revelado, foi trazido ao nosso conhecimento. O segredo que estava guardado foi agora revelado a nós. E nós louvamos a Deus por este mistério ter sido revelado, e nós podemos fazer então parte daquilo que o Senhor já tinha desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo, já tinha reservado para as nossas vidas. Nós vamos aqui adentrar aos assuntos da nossa lição e gostaríamos de fazer a leitura de uma parte da nossa introdução, que assim diz: nesta lição estudaremos o conceito bíblico para o mistério, como este mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ou seja, antes da criação de todas as coisas, já estava pré-estabelecido por Deus antes mesmo da criação de todas as coisas. Por isso, o comentarista fala que já estava pré-estabelecido por Deus na eternidade. O nosso primeiro tópico: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários destas promessas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Ou seja, havia uma promessa de redenção e de salvação para os homens. Os gentios desprezavam, ignoravam esta salvação, ignoravam esta reconciliação do homem com Deus. Por sua vez, os judeus achavam que somente eles que eram participantes, que tinham um direito nesta reconciliação, nesta salvação, no Cordeiro de Deus que havia de vir
sobre o mundo e eles então aguardavam o Messias. E, na realidade, ambos os povos, tanto aqueles que desprezavam, aqueles que não conheciam, como também aqueles que achavam serem os únicos detentores desta promessa, ambos os povos faziam parte deste mistério. O subtópico de número 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego, mistério. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Nesta colocação em que o nosso comentarista ele traz a nós, ele retrata o que o cristianismo difere de algumas religiões. Em algumas religiões, somente pessoas que alcançam um determinado grau é que passam a ter o direito de conhecer algo a respeito daquela religião. O cristianismo é diferente. No cristianismo, este mistério que estava até Cristo oculto, até os apóstolos estava oculto, este mistério foi revelado. E, na verdade, ele foi revelado a todos os homens, não apenas dentro do cristianismo, dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo, não apenas para algumas pessoas que, por ter um tempo maior de cristianismo, ou por ter uma interpretação, uma capacidade intelectual maior, é que pode receber o conhecimento daquilo que foi revelado a todos nós. Na verdade, no cristianismo não é assim. Como disse, algumas religiões agem desta maneira. Se você for desta religião, durante 2 anos você tem um grau de conhecimento. Se você for desta mesma religião, daqui a 20 anos você terá um outro grau de conhecimento, você vai estar em um outro nível dentro ali daquela religião, dentro daquela filosofia religiosa. O cristianismo não. O cristianismo, todos quantos passam e creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, passam a pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo desde o primeiro dia. Ele já pode ter conhecimento de tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos é revelada. É claro que com o passar do tempo vamos adquirindo maior conhecimento da palavra de Deus, quando vamos estudando e aprendendo a palavra do Senhor, naturalmente vamos tendo mais conhecimento, mas não se limita a um determinado tempo, não se limita a um determinado nível intelectual que alguém tenha, nada disso. Todos podem ter conhecimento da igreja do Senhor, seja alguém que tem 2 dias que faz parte desta igreja, ou alguém que tem 50 anos que faz parte desta mesma igreja. Todos podem ter o mesmo conhecimento, têm livre acesso a todo conhecimento, porque aquilo que é revelado pertence a nós que somos homens. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que juntos possamos fazer a leitura deste texto. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2, o versículo de número 4, que vai falar exatamente o objetivo do cristianismo, o objetivo da igreja do Senhor, o desejo de Deus para as nossas vidas. Assim diz:
Vamos ler o versículo de número 3 e o versículo de número 4, que assim diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Exatamente o que nós falamos. Aqueles que se chegam a Cristo, aqueles que se unem ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, todos estes, o desejo de Deus e o desejo da igreja do Senhor, daqueles que exercem uma liderança na igreja do Senhor, sejam no ministério, sejam professores de escola bíblica, o nosso desejo, o desejo de todos nós, é que todos os homens se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade, e o conhecimento pleno, não partes do conhecimento, mas o conhecimento pleno da verdade. E quando nós falamos de mistério, nós gostaríamos de ler um texto da palavra do Senhor, está lá no Antigo Testamento, o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 29. Nós vamos ler o versículo de número 29. Deuteronômio, capítulo de número 29, o versículo de número 29, que assim diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amados, aquilo que Deus, Ele não quer que o homem saiba, Deus Ele não revela ao homem. Por isso diz Moisés, as coisas que são encobertas, elas pertencem a Deus. E não adianta nós querermos, de alguma maneira, queremos adivinhar, queremos interpretar, queremos imaginar aquilo que pertence a Deus. Ou queremos trazer revelações como se da parte de Deus fosse, e não tendo assim nada de Deus, porque falamos de coisas que são loucas. Mas aquilo que é revelado, o Senhor quer que todos nós venhamos ao conhecimento pleno, e este conhecimento possa chegar aos nossos filhos, e aos filhos dos nossos filhos, e a todos quantos se aproximarem de Cristo. Portanto, quando alguém fala de algo que seja misterioso, como que se ele fosse muito especial e Deus falasse somente com ele, Deus revelasse somente a ele, isso nós não encontramos um embasamento bíblico, porque Deus, aquilo que Ele quer para o homem, aquilo que concerne a salvação do homem, Deus Ele já deixou escrito para nós de uma forma muito clara, de uma forma que todos nós podemos entender a palavra do Senhor, e naquilo que temos dificuldade, nós temos o Espírito de Deus que nos capacita e nos dá compreensão da palavra do Senhor. A Bíblia costuma nos dizer, e tantos outros também costumam dizer, que é o único livro que, quando lemos, o seu autor está presente, pois é o Espírito de Deus. Diz a palavra do Senhor que homens inspirados pelo Espírito falaram, escreveram, trouxeram mensagens da parte de Deus para o nosso coração. Portanto, hoje não há ninguém que tenha um mistério que ainda não foi revelado, como que se fosse alguém especial para Deus. Não, aquilo que Deus tinha a revelar ao homem, Ele revelou o homem e pertence a nós. Aquilo que é oculto, aquilo que o Senhor não quer revelar ou não quis falar, está com Ele, pertence a Ele, e Ele, em um tempo determinado, Ele irá trazer a todos nós, como também foi no tempo aqui dos apóstolos, quando este mistério, a igreja do Senhor, a eleita de Cristo, estava já desde a eternidade pré-estabelecido, já estava eleita por Cristo desde a eternidade. O Senhor, então, Ele
nesse tempo agora, no tempo dos apóstolos, ele então traz esta revelação. Olha, o mistério que estava escondido, eu trago a revelação a vocês agora. Este mistério é a igreja do Senhor. Hoje não existe um povo, uma nação, não. Hoje existe a igreja do Senhor. Dentro todas as nações, tribos, povos e línguas, é a igreja do Senhor. Portanto, mistério, aquilo que estava em segredo, mas Deus, ele revelou a todos nós. Aquilo que esteve oculto foi revelado a todos nós. O subtópico de número 2, o desconhecimento do mistério. A expressão, me perdoe, no Antigo Testamento, este mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca deste mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam. Ou seja, desde o princípio, os gentios, eles estavam incluídos no plano da salvação. Embora os gentios não conhecessem e até ignorassem isto, embora os judeus estivessem guardando como se somente eles tivessem o direito desta bênção, eles não tinham a compreensão, o entendimento correto de que ambos seriam este mistério, de que ambos seriam um só povo, a igreja do Senhor. O mistério dos profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Gênesis, capítulo de número 12, o versículo de número 3, na chamada de Abraão, diz assim a palavra do Senhor: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito seja o nome do Senhor, que lá na chamada de Abraão, o Senhor já revelara a Abraão que a bênção do Senhor não era apenas para os seus descendentes, mas era que através dos seus descendentes, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se existe uma bênção especial, neste caso para os descendentes de Abraão, é que através deles, através de Abraão, Isaac e Jacó, os seus descendentes, é que todas as famílias da terra alcançariam a bênção de Deus, alcançariam este mistério que estava oculto até então. Porque nós sabemos que Jesus Cristo é descendente de Abraão. Nós sabemos que lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, quando inicia o evangelista, ele começa a descrever a genealogia do Senhor Jesus. E nós vamos observar que a genealogia de Jesus, ela vai chegar no patriarca Abraão. E o Senhor, quando o chama, ele diz: abençoarei os que te abençoarem. Antes do versículo de número 2, ele vai dizer: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. E depois de eu fazer de você uma grande nação, um grande povo, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti, em teu semelhante, em teu descendente, serão benditos todas as famílias da terra. Nós somos benditos, nós temos a bênção de Deus hoje, por causa de Abraão. Nós temos a bênção de Deus hoje, por causa de um descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo. Abraão,
ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para que através dele, através da sua descendência, mas a nossa bênção, ela é por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Embora saibamos nós que a descendência humana do Senhor Jesus, ele é um judeu, ele é um filho de Abraão. Portanto, em ti, em Abraão, em seu descendente, em Cristo, todas as famílias da terra, elas são benditas. A minha família, a sua família, a nossa igreja, a igreja do Senhor na face da terra, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, as nações do mundo, nós somos benditos por causa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de podermos nos tornar um só povo, uma só igreja, um só corpo, por Jesus Cristo nosso Senhor. Inclusive os descendentes de Abraão, inclusive os judeus também fazem parte desta igreja que um dia estará encontrando com o seu Senhor, com o seu Salvador. O tópico de número 2 da nossa lição, o mistério revelado no Novo Testamento. O nosso primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, ou seja, pelo Espírito de Deus, e não por sabedoria humana. Gostaria de ler com você nesta noite a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 4 e depois o versículo de número 10 ao versículo de número 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. O versículo de número 4 e depois a partir do versículo de número 10. Quando aqui o nosso comentarista faz a citação de que este mistério que foi desvendado, que foi revelado, não foi por raciocínio intelectual, mas foi sim uma revelação divina, uma revelação do Espírito. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora, a partir do versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amados, nós lemos estes versículos, e nestes versículos, o apóstolo Paulo, neste capítulo, ele fala a respeito
do caráter da sua pregação. E ele diz que a sua pregação, ela não consistia em palavras de persuasão humana, ou seja, em sabedoria humana, em filosofias, em capacidade intelectual dele mesmo. Mas ele disse que a sua pregação, ela era uma demonstração do agir do Espírito de Deus e de poder. Ele também diz que as coisas que o Senhor ele tem a revelar, ele nos revela pelo seu Espírito. Não é por sabedoria humana, não é, portanto, o homem ser capaz que ele terá as revelações de Deus. Em hipótese alguma, ele terá as revelações de Deus, ele terá compreensão daquilo que está escrito na palavra de Deus somente pelo Espírito de Deus. O apóstolo, ele chega a dizer, olha, o homem natural, ou seja, aquele que não tem o Espírito de Deus na sua vida, aquele que não é espiritual, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece a este homem natural, a este homem que não tem esta compreensão por não ter o Espírito de Deus, as coisas de Deus lhe parecem loucura. É muito comum, quantas das vezes nós vamos falar a respeito do perdão de Deus a alguém, e a pessoa até escarnece, até zomba, porque ela não consegue ter uma compreensão, uma dimensão daquilo que é o perdão de Deus. E o homem natural, na sua capacidade intelectual, no seu próprio raciocínio, ele entende que o seu perdão, que ele vai alcançar algo melhor da parte de Deus, tão somente pelo seu próprio esforço. E diz a palavra do Senhor que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é algo gratuito que o Senhor nos concede. Gratuito para nós, embora para Ele custou um alto preço, o preço de sangue, o preço da vida do seu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Quando falamos de salvação, muitos no seu próprio achismo ou nas suas próprias certezas, eles dizem que a vida do homem se encerra quando o seu corpo deita em uma sepultura. Alguns que chegam a dizer da seguinte maneira: olha, eu já vi um homem morrer e ser sepultado, eu nunca vi um homem morrer e ir para o céu. É porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, só se discernem pelo Espírito de Deus. As coisas naturais, o homem natural consegue compreender e entender. Agora, quando ele quer discernir e dissertar a respeito das coisas espirituais, ele acaba utilizando daquilo que é natural para explicar, ou tentar explicar, ou para tentar convencer alguém, ou até mesmo se convencer daquilo que ele está falando. Mas é impossível. Quando eu e você queremos compreender as coisas de Deus, quando eu e você queremos compreender as Sagradas Escrituras, a primeira pessoa que nós precisamos é o Espírito Santo do Senhor. É claro que Deus usa pastores, professores, existem os doutores, aqueles que recebem uma capacitação de Deus para trazer a interpretação da palavra de Deus, mas muito mais do que os doutores, muito mais do que os pastores, muito mais do que os professores, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Embora saibamos nós que Deus usa a todos estes homens, mas o Espírito de Deus, ele também fala ao nosso coração. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha, olha, esteja neste bom propósito de estudar a palavra do Senhor, e às vezes você diz: eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Peça ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai trazer compreensão e entendimento ao seu coração a respeito da palavra do Senhor. Continuando no segundo subtópico do nosso segundo tópico, que assim diz: o mistério oculto revelado.
Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começou pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, ou seja, de uma nova criatura, uma nova humanidade, nesse sentido, a Igreja do Senhor, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. A comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, o versículo de número 20. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, o versículo de número 20, assim diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, Apocalipse, capítulo de número 13, o versículo de número 8. E adoraram-na todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes, ou melhor, que foi morto desde a fundação do mundo. Amados, a Igreja do Senhor, que é este mistério revelado, ele estava desde sempre no plano de Deus. Aleluias! Louvamos ao Senhor por isso. E este mistério que foi revelado traz sobre nós, Igreja do Senhor, uma responsabilidade para que esta multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida a todos os homens. Portanto, o nosso objetivo é levarmos a revelação deste mistério. A Igreja de Cristo, que através de Cristo, ela se torna o corpo de Cristo, a eleita de Cristo, que um dia irá morar na glória com Cristo. Eu e você, como somos esta igreja, como somos a manifestação deste mistério revelado, pois somos nós, Igreja do Senhor, nós temos esta responsabilidade de levarmos esta palavra do Senhor a todos, para que outros, pelo conhecimento desta revelação, também possam se tornar Igreja do Senhor Jesus Cristo, membros do corpo de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Nosso terceiro tópico: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Amados, quando Deus ele forma o mundo, quando ele cria o mundo, e quando ele cria o homem, e coloca este homem lá no jardim que ele havia criado, e quando este homem peca contra Deus, Deus não foi pego de surpresa. Nós, muitas das vezes na nossa vida, ou quase sempre na nossa vida, nós somos surpreendidos, ora por coisas boas, ora por coisas ruins, ora por coisas que trazem alegria ao nosso coração, ora por coisas que trazem tristeza ao nosso coração. Nós somos pegos de surpresa. Deus não. Desde a eternidade, Ele já havia pré-estabelecido o plano de redenção, o plano de salvação à humanidade, pois Ele sabia da queda de Adão e Eva. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas,
no capítulo de número 4, o versículo de número 4 e 5. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Diz assim o Senhor: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amados, como o nosso comentarista coloca para nós, que desde a eternidade o Senhor prestabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo que também foi estabelecido pelo próprio Deus, para que Cristo viesse ao mundo, morresse na cruz, julgado e condenado como um malfeitor, como um maldito, e morrendo naquela cruz, derramasse o seu sangue inocente, fosse sepultado, ressuscitasse ao terceiro dia, e depois de 40 dias da sua ressurreição, fosse recebido em cima nos céus. Este é um dia glorioso para nós, o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Também o dia da sua ascensão ao céu é um dia glorioso também para nós. O dia da sua volta será também um dia glorioso para nós. Mas todas essas bênçãos, tudo isso que está revelado, tudo isso que está desde a eternidade colocado a nós, proposto a nós, só foi trazido, só foi possível quando no cumprimento dos tempos, como aqui diz, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo em que Deus havia estabelecido, Deus assim fez com que Cristo morresse na cruz do Calvário e nos trouxesse desta maneira a sua salvação. Primeiro subtópico diz: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo próprio apóstolo riquezas insondáveis, ou seja, nós não temos a capacidade, nós não temos condições de conhecer todas estas maravilhas. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da sua vontade ou da vontade divina, ou seja, o beneplácito, o bem, o bom propósito da vontade divina. O conteúdo deste plano está em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, que nós já estudamos em lições passadas. E a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Ou seja, Deus Pai elaborou este plano de salvação, Deus Filho executou este plano de salvação, e Deus Espírito convence-nos que nós carecemos deste plano de salvação que nos é oferecido. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Como diz o sábio lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3,
quando ele diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu, para que neste tempo fosse então revelado o tempo oportuno, o tempo do Senhor Jesus Cristo. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado. Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação deste mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para sempre executados por intermédio de Cristo. Salmos, capítulo de número Salmos, capítulo de número 14, o versículo de número 4, livro dos Salmos, o capítulo de número 14, o versículo de número 4, me perdoe, eu cheguei a olhar, me parece que anotei aqui uma referência errada, mas deixa eu só olhar. Sim, é Salmo 147, o versículo de número 4. Aqui o nosso comentarista, ele diz que Deus, ele sempre teve todas as coisas no seu controle, no seu domínio. E o salmista, aqui no capítulo 147, versículo de número 4, ele diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Os estudiosos, os cientistas deste mundo afirmam que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia deste mundo. E é interessante nós, pela palavra de Deus, sabermos que o nosso Deus, ele conta o número das estrelas e ele chama cada uma pelo seu nome. E todas elas, em outra parte, vai dizer assim: e todas elas se apresentam, nenhuma delas se furtam em se apresentar a Deus, por causa do poder de Deus. Então, na história da humanidade, Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós podemos perder o controle de todas as coisas, mas Deus, ele não perde o domínio de nada. Ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Embora ele tenha domínio e poder sobre os céus e a terra, ele, naturalmente, nós compreendemos também que ele nos deu o livre-arbítrio e fazemos escolhas nessa vida. Mas não podemos, em hipótese alguma, imaginarmos que Deus, em algum momento, ele perdeu o domínio de todas as coisas, ou ele perdeu o domínio de parte das coisas. Não, em hipótese alguma. O Senhor, ele tem domínio sobre todas as coisas. E quando o salmista, ele faz essa citação aqui a respeito dessas estrelas, o que o salmista, ele está dizendo é que Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Nada se furta, por maior ou por menor que algo seja, ou que alguém se considere, Deus está acima desta pessoa, Deus está acima deste ou daquele, desta ou daquela obra da sua criação. Deus tem domínio sobre tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Que Deus
em Cristo Jesus, possa continuar nos abençoando. Que nós possamos, desta lição, gravarmos na nossa memória duas coisas que são importantíssimas. Primeiro, Deus tem domínio sobre todas as coisas, e por ter domínio e controle sobre todas as coisas, Ele sabia da trajetória do homem. Todas as coisas que aconteceriam, Deus Ele sabia. Por outro lado, nós podemos saber e louvar a Deus que nós estamos no plano da salvação. Nós estamos no plano que foi pré-estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, para que hoje nós pudéssemos ser a igreja eleita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que venha nos levar em paz, a nós que aqui estamos, aos nossos lares, e a você que está no seu lar, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor possa permanecer sobre as vossas vidas. Bondoso Deus, te louvamos mais uma vez, agradecidos por esta oportunidade de, nesta noite, podermos meditar na Tua Palavra, podermos louvar o Teu nome. Pedimos que a Tua Palavra fique gravada em nosso coração, que a Tua graça, que a Tua misericórdia permaneça sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti também nesta noite a Tua bênção sobre servos e servas do Senhor, que passam por momentos difíceis, sejam momentos de enfermidade, sejam momentos de privação, sejam momentos de angústia. O Senhor conhece, sabe, e também Tu és poderoso para dar vitória a cada um. Tu és o Deus de toda a provisão. Portanto, ó Pai, nesta noite nós pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua graça e misericórdia sobre cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, nós a Ti oramos e Te somos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos. Amém.